Porque a questão que a gente tem, ela não cessa dentro de nós. Mas se você ficar quebrando a cabeça, por exemplo, eu não sei português, eu vou ler português. O que é? Não adianta. Não adianta querer forçar tanto. Dá um espaço para o seu cérebro, esse computador de última geração, que a gente às vezes usa só para somar e subtrair. E a gente esquece das inúmeras possibilidades. Quando a gente fala de espiritualidade, de cuidar de você, você está cuidando dos outros, mas não cuida de você? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Seus filhos dependem de você, seus amigos, seus vizinhos, seus pais, todos que você conhece, seus pacientes dependem de você. Você tem que estar bem. Você não cuida de você? Você cuida de tanta gente que não cuida de você? Eu fiz um livro que deram um título, que o título não é de uma frase minha, é de algum poeta, não lembro de quem era, que dizia assim: o sofrimento é opcional. A dor existe, mas o sofrer é opcional. E há um psiquiatra no Rio Grande do Sul, que é um praticante do Zen budismo, e que ele trabalhava muito isso com todos os seus clientes e seus pacientes, né? A vida nos dá flechadas. É como você recebe, de repente, uma flechada, uma coisa que dói. Tchá! E aí, em vez de você tirar a flecha e curar a ferida, põe outra flecha em cima e fica apertando. Ai, como eu sofro, como é ruim, como é desagradável, que grande sofrimento, né? O sofrimento existe. Mas é opcional. Você pode sentir a dor, doeu, machucou, mas eu não vou carregando isso e machucando ainda mais essa ferida. Essa é uma história antiga do nosso príncipe histórico lá, o Shakyamuni Buda, que depois que ele fugiu do castelo, ele acaba fugindo do castelo, e ele vai fazer práticas de meditação, esse de sentar-se que a gente fez aqui, né? Que a sua filha escreveu esse livro, importante, gente. Eu acredito, e tem outras pessoas no mundo que acreditam nisto, que a meditação é um portal de transformação da humanidade. Não é individual, é social e coletivo. Na hora que você sai do seu pequeno mundo e você se percebe em contato com tudo e todos, e que você é a vida do todo, o todo se manifesta em você, e você se manifesta nesse todo. Somos a vida da Terra, estamos interligados a tudo que existe, a cada punhadinho de terra, a cada gota d'água. Tudo que acontece do outro lado do mundo, nós sentimos aqui. Tudo está interligado, e na hora que eu percebo disso, eu passo a cuidar com respeito. Porque a minha vida depende, interdepende das outras formas de vida. Um monge vietnamita, que também faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. Eu não sei falar direito o nome dele, Thich Nhat Hanh, uma coisa assim. Ele pegava uma folha de papel e dizia assim: vocês estão vendo que aqui tem uma nuvem. Qualquer poeta vê. Se não houver nuvem, não há papel. Porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não tiver chuva, não tem árvore. Se não tem árvore, não tem papel. Então vocês viram a nuvem, viram o céu, viram a árvore, os insetos na árvore, as folhas, viram o chão, viram a terra. E lá vem vindo o lenhador. E o lenhador traz com ele uma serra, um minério de ferro. Ele traz também uma boia fria. E nessa boia fria tem um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. Este pedaço de papel é feito de tudo que não é papel. O eu é feito de tudo que não é o eu. Aquilo que você diz, eu sou assim, é feito de tudo que você não é. Não só o seu corpo físico, mas a sua maneira de estar no mundo, que nós aprendemos. Aprendemos a pensar com pessoas da nossa família, quando éramos pequenininhos, com os que nos criaram. Depois com as escolas básicas, depois os estudos que fizemos, os livros que lemos, os filmes que vemos, as escolhas que temos, vai nos formando e nos transformando. E você sabe que você pode escolher? Que não são os algoritmos que escolhem por você? Eles percebem. Por exemplo, os meus algoritmos, meu WhatsApp, descobri, eu adoro cachorros, né? Ganhei até um Akita Inu, uma coisa linda, um Akita Inu gigante desse tamanho. Dourado. Mas então, eles perceberam que eu me mando tanta coisa de cachorrinho, que chega um momento que você não aguenta mais ver cachorrinho. Porque é muito lindo, é muito gostoso, mas é um excesso, não é?
E eu digo, o pessoal tem muito medo, a inteligência artificial. Primeiro, se a inteligência não pode ser artificial, porque a inteligência é uma coisa humana, é uma coisa de seres que pensam, que se movem, né? Não é de maquininha. É uma cópia de um processo de inteligência do ser humano, que nós, humanos, estamos colocando em maquininhas e que não vai substituir a nossa sensibilidade nem a nossa humanidade. Não substitui. Nós é que colocamos informações. Tanto que tudo que aquilo que a inteligência artificial nos traz, nós temos que verificar com especialistas. Ela falou isso, será verdade? E vamos ver com quem estudou mais o assunto para ver se é verdadeiro ou não, né? A gente não engole tudo assim, porque a máquina falou, ela sabe mais do que eu. Não, não pode não saber mais do que você. Ela pode ter um processo mais rápido de trazer informações rapidinhas para você, mas é bom verificar. Outro dia, um netinho meu lá, ele resolveu fazer eu vou fazer para a senhora o desenho, a inteligência artificial vai fazer o desenho do fundador da sua ordem no Japão no século XIII. É um homem maravilhoso, chamava-se Eihei Dogen. Eihei, paz eterna. Dogen, a fonte do caminho. Era um gênio, é chamado de místico realista. Ele escreve coisas maravilhosas, você começa a ler, você fala, já entendi. Aí ele vira tudo, nossa, não era o que eu tinha entendido, ao contrário, tá bom, agora eu já entendi. Aí você lê mais um pouco, dá outra virada. É uma maravilha, né? Não é aquilo que você, já entendi, pronto, não. Entendi, mas não entendi tudo ainda. Há um pouquinho mais a ser aprendido, um pouquinho mais a ser pesquisado, um outro ângulo pelo qual a gente pode ver essa realidade, né? Aí ele me fez um desenho de um chinês. O meu fundador é japonês. O meu fundador é carequinha, que nem eu, andava com uma roupa parecida com essa. Uma roupinha por branco mais clarinha e por cima mais pretinha. Ele estava com um azul cintilante, com calças bufantes e voando no ar, com uma barbicha comprida, preta. Eu falei, mas que isso, filho? A sua inteligência artificial está louca. Esse é um chinês, professor de Kung Fu, não tem nada a ver com o mestre Zen do Japão do século XIII. Por isso que a gente precisa rever o que a máquina nos mostra, o que ela nos dá. Não é confio completamente, não. Confio na minha capacidade de percepção, nas minhas experiências, naquela coisa mágica que, de repente, uma coisinha aqui atrás vem e diz, olha um pouquinho para lá. Eu assistia muito aquele filme Dr. House, não é bom? Dr. House era ótimo, né? Viciadíssimo, né? Tão bonitinho, guitarrista, né? Um louquinho da Silva. Mas quando tinha um diagnóstico muito difícil, ele não ficava lá, eu tenho que descobrir. Aquilo está lá no fundo, né? Mas ele fazia outras coisas para poder chegar naquela conclusão. Porque a questão que a gente tem, ela não cessa dentro de nós. Mas se você ficar quebrando a cabeça, eu, por exemplo, eu não sei português, eu vou ler português. O que é? Não adianta. Não adianta querer forçar tanto. Dá um espaço para o seu cérebro, esse computador de última geração, que a gente às vezes usa só para somar e subtrair. E a gente esquece das inúmeras possibilidades. Quando a gente fala de espiritualidade, de cuidar de você, você está cuidando dos outros, mas não cuida de você? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Seus filhos dependem de você, seus amigos, seus vizinhos, seus pais, todos que você conhece, seus pacientes dependem de você. Você tem que estar bem. Você não cuida de você? Você cuida de tanta gente que não cuida de você? Fizemos uma vez uma pesquisa com Einstein e o Instituto do Sono da Faculdade Paulista de Medicina sobre meditação. Passamos por ressonância magnética, um grupo grande de pessoas, né? Antes e depois de um retiro de 5 dias. O último grupo que nós fizemos eram pacientes oncológicos. A maioria mulheres, tinha um homem, a maioria eram mulheres. E o que a maioria delas relatava? Eu sempre cuidei da minha família, cuidei do meu tio, do meu avô, do meu pai, cuidei de todos. E não cuidou de si. E não é que cuidava com alegria, não, é minha função, a minha missão é cuidar, então eu tenho que cuidar. E se lacerava por dentro. E se machucava por dentro. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Cuidamos, mas cuidamos de quem cuida. As pessoas que cuidam precisam de afeto. Precisam que alguém faça um mimozinho. Alguém que nos traga um cafezinho, um gesto de gratidão, de respeito. Porque muitas pessoas reclamam de vocês, não reclamam?
Paciente piora, a culpa é sua, médico burro, não sabe fazer as coisas, né? Vem só reclamação, a culpa é sua, você é especialista. E a gente sente um pouco a culpa, claro que sente. Puxa, será? Eu tenho uma grande amiga em Fortaleza, que é médica oncológica, e ela outro dia falou para mim, monge, um dia eu errei. Eu errei o diagnóstico, eu tinha com uma paciente lá, eu fiz um tratamento errado. Por sorte, eu percebi antes que a menina morresse. E fiquei com aquilo para o resto da vida, né? Puxa, fiz a menina passar por um sofrimento que não era necessário, porque para o caso dela não era aquele o tratamento indicado. Tinha funcionado para outros pacientes, mas para ela não. E a gente fica com essa culpa, vai viver com ela, vai morrer com ela, mas vai aprender alguma coisa para não repetir o erro. O professor Cortella, na sala dele, no escritório dele, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom? Errou uma vez, não, errou duas. Só aceitamos erros inéditos. Se já viu que não dá certo e faz de novo, já está tudo errado. Então, um pouquinho disto, que a espiritualidade a gente pensa que a gente vai ficar rezando, a gente vai rezar o terço, também a gente pode rezar o terço. Eu recomendo que vocês rezem o terço, eu não sou católica, mas eu rezo o terço. Minha mãe era católica. Morreu com 96 anos em casa, contra a vontade da minha irmã, claro, né? Vocês veem que eu brinco com a minha irmã a vida inteira, né? Minha mãe pediu muito para mim. Quando eu ficar velhinha, você cuida de mim, cuido. Eu quero morrer em casa. Eu falei, tá bom. Eu não quero ser entubada. Eu falei, tá bom, mamãe, eu prometo. E as causas e condições da vida fizeram que fosse assim. Viajei o mundo todo, morei no Japão quase 20 anos, morei nos Estados Unidos outros 10 anos, pois não aconteceu que quando eu me formei do Japão, eu vim para cá, para o Brasil, e fiquei morando próximo da casa da minha mãe, até que chegou o momento que eu precisei voltar a morar na casa da minha mãe, que era exatamente no finalzinho da sua velhice, quando ela já estava com aquela fala, conhece? Você fala assim, Você gosta disso, mamãe? É legal, né? Ela já estava quase que só no foi um pouquinho antes do E aí fiquei com ela. E aí arranjei um geriatra, que a mãe praticava meditação, não usei mais outra forma de meditação, e o filho acreditava muito na mãe. E conforme a mãe foi parando de responder a qualquer outro estímulo, e não dava mais para pôr soro em lugar nenhum, porque você punha soro na veia, ninguém pegava mais. Aí você queria pôr soro aqui, ficava aquela bolinha, e ele disse para mim, você está muito apegada ao corpo de sua mãe? Essa frase foi uma frase X na minha vida. Ele disse assim, a morte natural é lenta. Não há nada que possamos fazer. Não vai entubar? Não. Não vai para o hospital? Não. Então você vai assistir a morte natural da sua mãe. E a minha irmã furiosa, ela disse assim, a responsabilidade é sua, eu fiz um voto, eu não posso admitir isso. Eu falei, mas você não é a médica dela? Quem mora com ela, quem cuida sou eu. Eu vou fazer o que ela me pediu. E ela foi apagando. E eu tinha um amigo que tinha uma rádio espírita, e eu fui lá conversar com ele me pediu para fazer uma entrevista, eu falei para ele, escute, que coisa estranha, né? A minha irmã disse assim, que se ela estivesse no hospital, em 5 dias, uma semana, tinha morrido, tá? 15 dias sem água, sem comida, sem soro, e tá lá. Ele disse assim, ela está fechando os chakras. Poucas pessoas têm essa oportunidade de morrer fechando seus próprios chakras. Não interfira, deixe. Ela vai morrer na hora que ela tiver que morrer. Tem gente que às vezes vem pedir para mim, monja, reza para o meu parente morrer, está lá no hospital, não morre. Eu falei, não rezo não. Para morrer não rezo não. Eu posso rezar, porque o processo natural aconteça, mas eu rezar para morrer não. Como também não posso ser faça que viva, não. O que é adequado? Então a gente pede as bênçãos, e a gente tem uma imagem que chama Canon Bodhisattva, que é muito próximo ao que seria Maria dentro do cristianismo, que é a pura misericórdia, a pura compaixão. A palavra Kannon, quer dizer observar em profundidade. On, os sons. Aquela que vê os sons do mundo, os lamentos do mundo, e atende necessidades verdadeiras. Então a gente entra em contato com esse tipo de compaixão e pede que a grande compaixão plena de sabedoria, porque uma não existe sem a outra, se manifeste na minha decisão, no meu tratamento e no que eu posso fazer. Eu me deitava ao lado da mãe, na cama, né? E rezava com ela o que? Ave Maria e Padre Nosso, ela é católica.
Eu ia rezar minhas rezas em japonês por ela. Kanji-zai Bolsagar não entendia nada, coitadinha, mas eu rezava também. Porque aquela batia no meu coração. E as que batiam no coração dela, eu fazia para ela. Mas ela só morreu no dia que eu saí do quarto. Ai, que raiva. A gente fica esperando ela morrer do meu lado, né? Eu vou estar do ladinho dela. Eu nunca vi ninguém morrer, eu vou ver mamãe morrer, né? Minha amada mãe, né? Estou ali o tempo todo do lado dela, minha irmã chegou com uma das filhas dela, e eu fui ver se o almoço estava pronto, que elas vinham almoçar em casa. Saí do quarto, desci, e a minha irmã falou, você deu algum calmante para ela, um remédio para ela? Eu falei, não dei nada, ela não está tomando mais nada, não, faz dias, 2 semanas e pouco que não come, não toma remédio, não toma mais nada. Ah, então ela morreu mesmo. Mas esperou sair do quarto. E tem gente que diz assim, né? Que aí quando você gosta muito de alguém, você fala, pode ir, mas não é de verdade, né? Vai, mamãe, pode ir. Ai, mamãe, fica mais um pouquinho, mamãe. Mas assim foi. E aí vem outra coisa que eu achei muito feia, sabe? O funerário veio. O pessoal da funerária precisa ser mais humanizado também. Aqui também vocês têm necrotério, não tem? Uma sala feia, esquisita, fria, lá embaixo, ruim, que ninguém pode ver. Quando o papai morreu no hospital também, só que o papai foi no hospital. E as enfermeiras vieram fazer o taponamento, e a gente tem uma prece na hora do taponamento. A gente reza para a pessoa que está sendo taponada, porque a gente acredita que você fala com o espírito da pessoa. Vocês acreditam ou não? A gente acredita, que a gente vai falando, agora você está sendo taponado, daqui a pouco você vai para o caixão, você morreu, você vai ser enterrado, você vai cremado. A gente fala para quem está morrendo, né? E a gente recomenda que as pessoas falam, quando alguém está na véspera da morte, diz, olha, acabou, tratamento acabou, não tem mais nada para fazer, agora você vai morrer. E vai em paz, porque você viveu bem, você foi uma pessoa boa, e se não foi boa, porque as causas e condições não permitiram. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, dizer vai para o inferno, vai para o céu, não. Vá para a luz infinita, o que a gente diz, né? Vá para a luz infinita, né? E eu sei que aí chega o funerário, o caixão estava no 2º andar da casa, não dava para subir a escada, então a gente pôs ela num lençol, por incrível que pareça, tinha um lençol preto na casa, vai saber por quê, né? Aí pusemos o corpinho dela, ela era gordinha, aí foram carregando a escada, aí quando chegou embaixo, o carro da funerária estava lá no meio da rua, aí puseram o corpo dela ali no chão, eu falei, mas que coisa, não? Sem o menor respeito, né? Morreu, acabou, não tem mais nada a ver com você, você não existe mais, é um corpo só, assim, é um corpo. No Japão a gente fala, Hotoke-sama, virou um Buda, mas é tratado com muito respeito. Teve um filme sobre isso, belíssimo, do menino que trabalhava exatamente em preparar o corpo dos mortos, com muito respeito, com muita dignidade. Esta vida que tudo que viveu e que fez, não é acabou, não tem mais nada a ver com isso. A minha querida irmã médica, quando ela viu que o papai tinha morrido, esse foi na Santa Casa, ela pegou e saiu, foi embora. Agora é com você, falou para mim, foi comigo mesmo, pode deixar comigo. Aí falei, as meninas queriam que eu saísse do quarto para não ver o taponamento. Eu falei, eu não olho, tá? Vocês acham que eu vou ficar impressionada? Eu fico de costas, mas eu vou rezar para ele. E nisso uma sobrinha minha me telefonou, e todas as preces que eu tinha que fazer para ele, eu fui fazendo para ela no telefone, olha, agora eu vou fazer as preces para o vovô, tá? Fique aí ouvindo. Aí fiz todas as preces, e na hora que vai sair do quarto, as enfermeiras falam, veja se não tem ninguém no corredor. Eu falei, por quê? Por que não pode ver morto? A morte é contagiosa, por acaso? Ele não tinha doença contagiosa. Percebe o que a gente fala? A gente tem medo da morte. A morte é feio. Eu não quero que os outros pacientes vejam o morto. Por quê? E aí foi lá para o necrotério, né? Num cantinho escondidinho, né? Falei, por quê? Vocês sabem que no Japão eles fazem coisas belíssimas para os mortos? Os velórios no Japão é uma sala de show, de espetáculo. Tem uma sala em Sapporo, no norte do Japão, tem a sala do velório, tem nuvenzinhas passando no céu. O corpo do defunto fica aqui, né, num altar, numa plataforma, num palco, cercado de flores maravilhosas. Uma fotografia da pessoa quando viva, com uma faixinha preta pequenininha. E todos vão lá, tem flores, tem alimentos, tem tudo, é uma coisa belíssima. É um respeito à vida. E os amigos vão lá e falam, oi fulano, eu sou cicrano, seu amigo, lembra que a gente ia pescar junto? Lembra as coisas que fizemos juntos, que às vezes os familiares não sabem.
Os familiares conheceram um ser humano, mas tem outras pessoas que conheceram de outra forma. É uma homenagem belíssima. Aqui a gente não chegou nesse lugar ainda, né? Da gente respeitar o corpo de alguém que viveu, quer seja 2 anos, 100 anos, uma vida humana, que a gente respeita, que a gente homenageia, tanto na vida quanto na morte. Agradecendo quantos anos viveu. Obrigada por ter compartilhado conosco.